Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Galera, começando uma playlist nova aqui, a playlist do Gambito do Rei nos tempos modernos. Nós vamos ver aí os melhores jogadores da atualidade, enfim, não precisa ser lá de 1800 e pouco, pode ser até final dos anos do 1960 em diante aí até os tempos atuais, tá bom? Vamos lá então na nossa playlist deliciosa aqui do Gambito do Rei, vamos lá. Muito bem, galera, a gente tem aqui Boris Spassky com as peças brancas, campeão do mundo, e David Bronstein, o campeão sem coroa, um dos melhores jogadores do mundo. A gente tá no ano de 1960 e o Boris Spassky abre com o peão do rei. O David Bronstein responde com E5 e olha só, galera, o delicioso Gambito do Rei aqui dos românticos. Aqui peão toma, o Gambito do Rei aceito, esse aqui é o melhor de tudo. E aqui cavalo em F3 segue desenvolvendo e evitando aqui dama H4, apesar de que em algumas linhas as brancas até deixam a dama entrar em H4 e tira o rei e tudo mais, né? A linha com bispo C4 é uma linha muito interessante que permite dama H4 e joga com o rei em F1 e, acredite se quiser, as brancas têm um ótimo jogo aqui nessas linhas, né? Mas aqui seguiu com o cavalo em F3, D5, David Bronstein ataca aqui o centro, e por D5 e bispo D6. O David Bronstein devolveu aí o peão, né, para poder desenvolver as peças, uma bela abordagem, inclusive muito jogada hoje em dia contra o Gambito do Rei. Cavalo C3, cavalo em E7 desenvolvendo, a ideia das negras é deixar o peão de F4 bem protegido e fazer o roque o quanto antes. E aqui o Boris Spassky segue com D4 e depois de roque, bispo D3, também preparando para fazer o roque e colocar a torre em jogo. Cavalo D7 seguiu pelo David Bronstein roque e aqui H6, né? Então o David Bronstein vai tomando todas as precauções para não sofrer os grandes ataques aqui do Gambito do Rei. Cavalo E4 foi jogado, Boris Spassky começa a levar as peças. Cavalo por D5 e aqui de fato as brancas ficam com um peão a menos. C4 atacando o cavalo vem para E3, dando um duplo aqui praticamente forçando, bispo toma, peão toma, e aqui C5, olha só, tirando o bispo daí, jogando o bispo, vai você para lá, e agora bispo C2, e o Boris Spassky está ameaçando colocar a dama e o bispo nessa poderosa diagonal aqui de casas claras. E agora, David Bronstein, será que dá pra fazer alguma coisa? Ele segue com torre 8, olha só quanta coragem, né? Aqui a gente pensa muitas vezes em deixar essa torre aqui pra jogar um F5 se precisar, né? Aqui o David Bronstein, ele vai pra uma outra ideia. Ele joga a torre em 8 pra dar a casa de F8 pro cavalo e proteger lá em H7. Tá jogando seguro aqui o David Bronstein. Dama D3 chegou pelo Boris Spassky. E agora, hein? E agora? Bom, aqui o David Bronstein pode jogar um lance como cavalo F8 e depois aqui por exemplo, seria um lance jogável aqui da posição, mas as brancas ficariam muito bem com torre de A em E1, tem peão caindo e a posição, apesar de estar segura para as negras, as brancas vão ficar bem aqui por conta da atividade das peças, as negras estão um pouquinho mais restritas, mas enfim, poderia seguir dessa forma. Mas aqui o David Bronstein vai para a ideia, coloca pimenta aqui, coloca tabasco no tabuleiro e faz o lance E2, um lance muito bacana, tentando desviar aqui a dama dessa bateria e deixar talvez o cavalo numa casa mais ativa, jogar com o cavalo F6 e não ficar totalmente restrito, né? Então essa ideia aqui é bastante interessante, devolvendo o material para soltar um pouco o jogo. Mas agora o Boris Spassky decide ir para a luta e ele vai para um lance surpreendente aqui, galera, na posição. Um lance bizarro, eu não vou nem falar para dar pause porque o lance é bizarro. E o lance jogado aqui pelo Boris Spassky é cavalo D6, espalhando tabasco para todo lado. A partida ficou apimentada. O Boris Spassky deixou a torre com cheque, porque ele quer partir aqui com ataques de checkmate, né? E aí você fala, ok, mas bispo por D6 não dá pra jogar nessa posição? Até poderia ser jogado, né? Um lance como bispo por D6 e tá vindo dama H7, rei F8 e C por D6, renovando a ameaça de mate. Agora o rei não teria como escapar e mesmo que se tome a torre aqui, por exemplo, as pretas têm que fazer alguma coisa em relação a essa casa aqui. Então, por exemplo, o C por D6 e depois de rei E7 seria uma possibilidade, torre E1, e o David Bronstein preferiu não jogar essa posição, que apesar de tudo é jogável, né? Por exemplo, o cavalo cobriria em E5, a dama está atacada, teria que seguir com dama por G7, com forte ataque aqui para as brancas, uma posição com chances para os dois lados e muito maravilhosa, né? Mas aqui então o cavalo D6 realmente coloca pimenta no tabuleiro e a partida seguiu com cavalo em F8, uma abordagem
conservadora, né? A gente viu essa abordagem de bispo por D6 e peão por torre provavelmente cairia na mesma situação, né? Cairia na mesmíssima situação da análise aqui anterior que a gente já fez, tá bom? É exatamente a mesma posição e iria cair nessa mesma análise que a gente já fez, tá? Então é muito interessante, a gente já viu o bispo por cavalo, a gente já viu o peão por torre e todas elas não fica muito claro, né? Mas as chances ficam para os dois lados. Aqui o David Bronstein jogou mais conservador, segurou a entrada da dama. E agora? E agora? Porque agora ele colocou um problemão pro Boris Spassky, falou, olha, seu ataque pifou, porque agora você tem um cavalo atacado e uma torre atacada. E agora não deu certo, foi muito bonitinho, foi cheio de estilo, mas agora acabou, não tem mais jeito, né? Agora as brancas estão perdidas. Nada disso, Boris Spassky segue aqui de uma maneira... Galera, se você jogar o Gambito do Rei, é dessa forma que tem que jogar, não tem recuo, não tem voltar com as peças. Cavalo por F7 agora aqui pelo Boris Spassky, atacando a dama, e agora sim sentiu aqui o David Bronstein. Bom, primeira coisa a se fazer é capturar uma torre com cheque, né? Depois desse lance, seguiu com torre por F1 e agora sim o David Bronstein tem que pensar o que ele quer fazer, já que ele tem aqui uma torre a mais. Bom, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é capturar logo esse cavalo e ficar com uma torre e um cavalo a mais. Não funcionaria, aqui tem checkmate. Bispo cheque, e aqui o rei vai saindo em disparada. Cavalo cheque de torre, um cheque descoberto. O rei vai saindo, mas em poucos lances aqui esse rei fica encurralado e leva checkmate, né? Então depois de torre por F1 a partida seguiu com bispo F5, devolvendo material aqui para poder soltar as peças. Dama por F5 e dama D7. Uma bela sequência aqui, uma bela sequência do David Bronstein. Devolveu um pouquinho de material, né? Afinal de contas, tá com material a mais. E agora tentou trocar as damas. Mas o Boris Spassky não quer trocar dama, segue com dama em F4, bispo F6. Parece aqui que vai soltando um pouco o jogo o David Bronstein. Agora ameaçou capturar o cavalo aqui com a dama. Parece que aliviou um pouco, mas agora cavalo de 3 aqui em E5 atacando a dama. Temos dama em E7, a dama sai em segurança. E agora que bacana esses cavalos aqui se protegendo. A partida seguiu com bispo B3 ameaçando todo tipo de ataque. Bispo por E5 querendo trocar peça, cavalo por E5. Esse lance vem com cheque. E depois de rei H7 e simplesmente dama em E4, cheque aqui pelo Boris Spassky. David Bronstein abandona aqui a partida, pessoal. Quem que é isso? Um gambito do rei pra cima do David Bronstein. Um campeão sem coroa, um dos melhores jogadores do mundo, com um ataque imparável aqui, imparável. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos ver que beleza a sequência a seguir. G6, né? Aqui não tem outro lance pra fazer. Rei H8. Vamos ver rei H8. Rei H8 tá levando torre por F8, cheque, olha que bonito. E depois de torre por F8, o cavalo vem para G6 com uma belíssima de uma vitória. E na verdade o problema não é nem a dama caindo, é checkmate, né? Por exemplo, o rei H7, cavalo por F8, cheque. E depois de rei H8, dama em H7, checkmate. Uma belíssima cooperação entre bispo, cavalo e dama, né? Então esse aqui é o problema aqui depois de dama E4, esse aqui é o problema de voltar o rei, vai levar checkmate. E G6, olha que bonita a sequência também, torre por F8, né? Maravilhoso isso. Bom, se dama por F8, dama por G6 cheque, rei H8, cavalo F7, perde a dama, né? Perde a dama e tá levando checkmate. Opa, mouse sleep perdeu, o Rafa Milk perdeu a partida do Spassky, completamente ganha. Aqui dama por F7, né? E aqui não adianta dar cheque, nem nada disso. As pretas estão levando checkmate aqui, ou vão perder em poucos lances, né? Aqui, por exemplo, dama F6, rei H7, bispo C2, rei G8, dama G6, seria uma possibilidade. Rei F8, dama por H6, a posição vai desmoronando, né? Rei E7 aqui. Cai a torre e cai tudo. Então, uma belíssima vitória aqui do Boris Spassky. Vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores, né? Você fala, não é possível, isso aí foi capivarada. Tenho certeza que Gambito do Rei é só capivarice, né? Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui no relatório. E a gente teve então, olha só, 93,7% de precisão para o Boris Spassky. Ele nunca ficou pior, na partida toda, né? E aqui errou o David Bronstein quando não conseguiu se defender bem, né? Ele deveria ter capturado, ele deveria ter ido para aquelas linhas não muito claras, mas era muito difícil ir para aquelas linhas, né? Peão por torre, bispo por cavalo, a gente viu que o rei ia ficar no centro, ia ter que devolver um monte de peça, ia ficar difícil, preferiu não partir para isso o David Bronstein, mas seria a sua única chance aí de tentar empatar ou tudo mais, mas convenhamos que seria muito difícil, né, galera? E um recado aí para você que quer melhorar no cálculo no xadrez e poder fazer umas coisas dessas aí,
aulas ao vivo, 8 aulas ao vivo com o grande mestre André Diamante. Aqui na descrição do vídeo você tem o link do curso de cálculo, que vai começar agora dia 10. Últimos dias aí, aproveita então para se inscrever. Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.